A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui para falar mais uma vez da sua palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que morreu para nos dar vida, e esta palavra que vem dele, da onde nós extraímos a nossa vida, da onde nós adquirimos a nossa vida, o entendimento, a sabedoria, para conduzir nossas vidas na presença do Senhor, no final ter a vida eterna. É desta palavra que nós vamos falar agora. E você, se você prestar atenção nela, você vai se alimentar dela. Você vai entender, compreender que depende dessa palavra para a sobrevivência. Sabemos que Deus, Ele criou o céu e a terra e tudo que há. Ele criou o céu para Ele, né? Os céus são do Senhor e a terra Ele criou e deu aos filhos dos homens. E nós estamos aqui para conduzir esse pouquinho de tempo a nossas vidas terrenas e obedecer a Deus, dar glória a Ele, exaltar o seu nome nesta terra. E com isso Ele nos alimenta pela sua palavra, nos dirige, nos conduz pela sua palavra, e com isso nós vamos em direção ao céu. Depois desta vida vem a vida eterna. Então é desta palavra que nós vamos aprender como fazer, o que devemos fazer, qual é o nosso dever de obediência, qual é o nosso dever nesta terra, aquilo que Deus nos criou para quê? Né? E nós só aprendemos pela sua palavra. Não tem como você aprender a conduzir tua vida de maneira correta e herdar a vida eterna e morar com Deus para sempre, se não for pela sua palavra. Não tem outra maneira de você aprender, né? Agora, prestando bem atenção e querendo verdadeiramente, porque muita gente, ele vive nas igrejas, vive com a palavra de Deus sempre na sua boca, mas ele não obedece, e com isso ele fica até mais desviado do que os gentios, né? De que as pessoas, gentil que a gente diz, os ímpios, né? A pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes você conhecer e não obedecer é até pior do que aquele que conhece e não obedece, né? É o caso aqui dos Coríntios, que é uma época aí, na época de Paulo ali, ele escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 5, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve ali a eles da maneira que eles estavam andando em erro, né? Umas pessoas que já conhecia, Paulo tinha pregado, tinha fundado essa igreja aqui, pregando Jesus Cristo para eles, mas eles foram se enchendo de misturas, né? Misturando o evangelho com coisa humana, e com isso a coisa foi ficando de maneira errada. Então é isso que é o cuidado do ser humano, é não misturar as coisas de Deus com as coisas humanas. A opinião, religião humana, as coisas, o pecado do mundo é você misturar com as coisas de Deus. Isso não pode, porque Deus, Ele não aceita isso. Ele disse, Jesus, Ele disse, não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. Então não adianta, o diabo quanto mais bagunçado, melhor para ele. Ele quer te tirar da presença de Deus mesmo, ele é destruidor. Eu nunca vi alguém estudar, se esforçar para aprender a destruir as coisas. Não existe isso, né? Para aprender a roubar, precisa estudar, passar pela faculdade, né? Você precisa entender de como é. Não precisa disso, né? Então, para destruir é fácil, qualquer um sabe. Agora, construir você precisa aprender. Então é o caso aqui.
para servir ao diabo não precisa de muita coisa, basta querer. Basta não fazer nada para Deus, obedecendo a palavra, que você já está servindo ao diabo, né? Agora, para servir a Deus, você precisa aprender, irmão, e é uma coisa que você é necessária. Ou seja, é uma coisa que é necessária para você, né? Então, como Jesus ele disse para Marta, uma certa vez que visitou ali a casa de Marta, irmã de Maria e irmã, elas eram irmã ali de Lázaro, que ele ressuscitou, aquelas mulheres ali, ele disse para Marta que uma coisa só era importante. Quando Maria tinha escolhido a melhor parte, que era ouvir a sua palavra, ouvir os seus conselhos, os seus mandamentos, o que ele dizia, para aprender. Então Marta estava ocupada fazendo as coisas da casa, e não é errado fazer, mas Jesus não disse que estava errado, ele disse que ela estava muito preocupada com as coisas naturais, e Maria, ou seja, e uma só era importante, e Maria tinha escolhido a melhor parte. Então uma só é importante. É claro que nós precisamos sobreviver no mundo, né? Mas sabendo como sobreviver, né? Porque senão você pensa que está sobrevivendo e você está caminhando rumo à morte, né? Em vez de você estar se livrando da morte, você está caminhando em direção a ela. Então isso nós vamos saber só pela Bíblia. Não tem outra maneira de você aprender. Se você está se livrando da morte, você está caminhando no rumo dela. Você não vê, não enxerga, só enxerga pela palavra de Deus, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha aqui um pecado grave aqui, né? Que havia ali no meio dos coríntios. Ele diz, nem no meio dos gentios, né, que hoje falamos como ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, né? Nem no meio dos gentios se vê fornicação tal, né? Que alguém pode falar que o filho está andando, dormindo com a mulher do seu pai, né? Então, ele está dizendo aqui, que coisa terrível está acontecendo no meio de vós, né? Aí o versículo 2 diz assim: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então Paulo chamando a atenção de como aquela igreja na época ali estava aceitando o pecado no meio da igreja, deixando que as pessoas, muitas vezes um homem desse, quem sabe era rico, uma pessoa que tinha um nome na sociedade, e por isso, irmão, ele passava a mão na cabeça, né? Daí ele diz aqui, estáis inchados. Inchado significa soberbo, orgulhoso. Nós estamos cheios da glória de Deus, nós não precisamos de muita orientação, porque nós já conhecemos, entendemos tudo, achamos tudo certo. É mais ou menos isso aí. Estavam inchados, e nem ao menos vos entristecestes, ou seja, nem ficaram tristes com isso. Não, está tudo certo. Quando você, irmão, sai da direção de Deus, quando você sai da direção da palavra, do desejo, da vontade, da humildade de buscar no Senhor o alimento, da dependência de Deus,
quando você sai dessa dependência, você se incha e acha que pode, acha que conhece. Eu sou sabido. Eu tiro a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Porque ele se diz que é. Aí Jesus diz, pois eu estou fora. Então cuida do teu serviço. Se tu pode, vai. E isso acontece, esse tipo de coisa, de bloquear a tua mente, e você não sabe mais o que é certo e o que é errado. O certo fica por errado e o errado pelo certo. Você não vê o que está acontecendo no mundo, irmão, hoje? Não precisa falar tanta coisa aqui. Você vê pela televisão, você vê o que está acontecendo, principalmente no Brasil, né? As leis, como é que está, invertendo tudo as coisas, porque não tem busca em Deus, não tem o temor do Senhor. É como o salmista diz, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, mas não é um Senhor de pau que ele está falando, não é um Senhor que carrega-se no ombro ele. Não é um Senhor que se pendura na parede. Não é um Senhor que anda cantando nos palcos aí e as pessoas chorando e desmaiando porque está emocionado. Não é esse Senhor. Não é um Senhor morto que já morreu e estamos esperando nele. Não. É um Senhor que ele morreu, mataram ele. Por causa disso, que não conheceram. Se tivesse conhecido, nunca tinham matado o Senhor. Paulo, ele diz, escreve sobre isso, dizendo: os homens que se acham sábios se tornaram loucos. Porque se fosse sábio, se eles se conhecessem o mistério de Deus, eles nunca crucificariam o Senhor da glória. Então eles mataram ele por falta de conhecimento, por falta de busca, por falta de humildade, de se humilhar e colocar as pessoas no mesmo patamar dele ou acima dele, né? Com isso mataram, mas ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou, está vivo para nunca mais morrer. É esse Senhor. Bendita a nação cujo Deus é esse Senhor lá. Não é Senhor qualquer que você criou, daquele que você você manipula ele, você leva para onde quer, faz o que quer, diz o que quer, ele aceita o que você quer. Então não é esse, não. Então precisamos entender que o homem, quando ele sai da direção, irmão, de Deus, a coisa fica assim, né? Você se perde no caminho, você não sabe mais o que está fazendo. Então esse povo aqui se incharam, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Como é que tire? Mas quantos não tem hoje assim? E as pessoas incubam, guarda, não, fulano, nós não podemos falar, nós não podemos, olha, ninguém comenta nada, vamos ficar quieto, vamos ficar calado, porque nós não podemos comentar isso aqui, porque vai ser um escândalo para a igreja. E pelo contrário, irmão, quem está escandalizado contigo é Deus, quem está triste contigo é o Senhor Jesus. Triste porque te ensinou o que é certo e você não diz, você não faz. Porque quando nós vamos olhar, irmão, quando nós olhamos para Davi, nós não estamos falando aqui de uma pessoa muito comum. Não, nós estamos falando do rei Davi. Aquele que Jesus, quando ele escreveu, João escreveu o Apocalipse, ele disse, olha, pode ir escrevendo aí o que eu estou dizendo, eu sou a raiz de Davi. Então, que o Deus Todo-Poderoso prometeu para ele não faltar varão, homem,
rei sobre o seu trono. Olha, Davi, o teu trono está estabelecido, já acabou. Ninguém pode tirar tu do trono mais. A tua descendência está no trono, já era. E tá. Ou seja, veio sempre conservando, chegou a Jesus. Quem é que tira Jesus do trono? Eu sou a raiz de Davi. Então eu estou falando de um homem, não é um homem qualquer, é um homem de Deus. O próprio Deus, antes, quando falou para Samuel, disse: olha, diz aí para Saul que eu rejeitei ele e que eu escolhi um rei para Israel segundo o meu coração. Nós estamos falando desse. Eu vou falar agora desse homem, né? Ele como rei das 12 tribos de Israel, um homem que comandava o mundo na época, no mundo, porque quem ia contra Israel? Quem ia perdia. Todos aqueles que foram perderam a guerra na época. É claro que teve tropeço aí de Israel em outros momentos, mas eu estou falando nesse momento. Enquanto Davi estava lá, 12 tribos de Israel sob o seu comando, todo mundo sob o seu comando, mas ele se humilhava, ele era sincero, ele admitia o erro. Um homem de Deus, uma pessoa de Deus, umas pessoas de Deus, a igreja do Senhor tem que admitir erro, porque isso é agradável ao Senhor, isso agrada a Deus, você admitir o erro. Isso se chama humildade. A humildade, ela precede a honra. Quando você é humilde, você é honrado por Deus. Eu quero saber se o homem vai honrar, eu quero saber se Deus honra, né? Então, quando nós olhamos aqui, irmão, falando nisso aí, que isso não é fácil. Nós não estamos falando aqui em coisa fácil, não estamos falando nisso. Nós estamos falando em salvação. Porfiai por entrar pela porta estreita. Nós não estamos dizendo: vai que aqui pode, aqui é fácil, tudo é tranquilo. Não. Então tem aqui Paulo, ele escreveu aqui aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Então, quando você considera os outros superior a si mesmo, a humildade não sai de você. A simplicidade, né, que há no Senhor Jesus, ela está em ti também. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, você guardar o pecado dentro da igreja, né, não é humildade, não. É relaxamento, ou seja, é desvio da palavra de Deus. Claro, você que cometeu o pecado já precisa dizer logo. Eu conheço pessoas que disse foi na hora e pediu perdão na hora da igreja. Quem vai condenar um homem desse? Eu duvido quem, porque ele foi sincero diante de Deus. No caso de Davi, pediu perdão para Israel. Então você vê que quando há esse pedido de perdão, há perdão, né? Mas se você não se humilhar, não há, irmão. E aquele que encobrir isso aí, ele é cúmplice também. Ele está prevaricando, ele está fazendo uma cobertura para aquele que está devendo. Ou seja, eu estou guardando na minha casa, escondendo o ladrão. O cabo roubou, está errado, a polícia está atrás e eu estou escondendo dentro da minha casa.
Ele vem falar comigo, a polícia, eu digo, não sei, não conheço. Tu não sabe da história? Não sei de nada. Quando vem o ladrão, tu consiste com ele. A palavra de Deus diz lá, no Salmo 50, versículo 17. Aí você consiste com ele e quer ser de Deus. Deus tem prazer em você. Você, em vez de estar ajudando, aí você até pensa, né? Porque está bloqueada a tua mente, né? Você se inchou. Aí bloqueou a mente. O diabo sarou a tua mente, você não consegue ver Deus, o que é certo, o que é justiça, o que é pecado. Aí você pensa que vai ajudar o irmãozinho que errou. Aí você está enforcando ele. Você está pegando ele. Você está ajeitando, aconselhando ele. Você está conduzindo ele à boca do leão. Jogando ele na mão do diabo. Em vez de você aconselhar, vamos logo abrir esse negócio aqui. Vamos dizer ligeiro aqui. Porque você vai se livrar da condenação. Você vai ser perdoado por Jesus. Você pode até pagar um preço, como Davi pagou. Quando matou Urias ali, né? Ele pagou um preço, irmão. Mas ele pediu perdão na hora, se arrependeu, todo mundo ficou sabendo. É tanto que eu estou sabendo. Todo mundo na época ficou sabendo, que até hoje nós sabemos disso. Está escrito. Escreve aí nos livros de crônica, escreve tudo aí, porque eu errei mesmo. Eu quero que todo mundo saiba, até o dia que Jesus vir, eu quero que o pessoal saiba que eu errei, que é bem não errar também. Irmão. Então, ele pediu perdão, ou seja, declarou seu pecado, foi passado. A espada entrou na sua casa, ou seja, veio a condenação física, ele pagou um preço por isso. Ficou as sequelas do pecado. Mas ele se salvou. Ora, mas o que é que nós viemos fazer aqui? Foi ser aplaudido pelos homens? Aí depois o diabo vem pra cá, pro inferno, mas eu. É assim, irmão? Que adianta? Você ganhar aplauso do mundo inteiro, todo mundo ser a favor de ti, mas o diabo está contigo preso. Você pode todo mundo te rejeitar, mas se Deus estiver contigo, maravilha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmão, as pessoas pensam que está ajudando, está matando. Porque aí essa pessoa até se acostuma, o diabo diz, faz de novo, rapaz. Isso é besteira, tu viu aí? Ficou barato, isso aí ficou tranquilo. Vai fazendo aí, rapaz. Daqui a pouco aqueles que estão fazendo cobertura faz também. E vai complicando as coisas. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Deixar que o nome de Jesus seja blasfemado. O nome de Jesus se torne vã na sua palavra. É necessário falar a verdade, é necessário dizer. Versículo 3, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, versículo 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntais vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 5, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então ele está dizendo,
Eu estou dizendo, mesmo que eu esteja longe, como eu estou longe no corpo, mas no espírito eu estou junto de vocês. Significa que eu estou na mesma palavra, eu estou andando no mesmo caminho, eu estou fazendo o que Jesus manda, e se vocês fizerem também, nós estamos juntos. É isso que ele está dizendo. Estamos longe no corpo, mas o espírito é o mesmo. Né? Aí eu, mesmo longe, mas no espírito perto, eu convoco vocês, né, para nós nos ajuntarmos e jogar fora essa pessoa, entregar a Satanás. O que é isso? Denunciar ele, né? Falar, não quer, ele chama, vem cá, vamos falar aqui, vai pedir perdão, eu estou doidão, quero fazer mais, que eu gostei. Então vai para lá, irmão, sai fora desse negócio aqui, porque tu vai contaminar, tu vai ser um Acã no meio de Israel. Nós vamos perder a guerra por causa de ti. Vai entrar o diabo nas nossas vidas por causa de ti. Nós vamos acoitar, nós vamos encobrir, humanamente falando, carnalmente falando, do mundo aqui, das pessoas. Nós vamos encobrir uma coisa que Deus está irritado com nós. O coração está irado e triste por nós guardar uma coisa dessa. Ou tu quer esclarecer ou tu quer cair fora daqui. Expulsa, irmão. Ora, não quer Deus, não quer arrependimento. Como é que pode? Nós podemos ficar junto com as pessoas assim? Não. Então ele diz, joga fora aí para que seja salvo no dia do Senhor. Vamos ver se ele quer, sei lá, entrega a Satanás. Né? Então, versículo 6, irmão. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, né? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não é boa as atitudes de vocês. As atitudes que vocês tomaram, o rumo que vocês estão tomando, não é boa. Não é bom. Vocês estão fazendo coisas erradas, que deveria dar exemplo. Vocês deveriam estar dando exemplo, vocês estão dando mau exemplo, apresentando as vossas vidas de maneira errada. Não é boa a vossa jactância, né? Então precisamos, irmão, fazer a coisa direito, lutarmos para fazer direitinho. Então, o que Paulo aconselha aqui? Procura fazer como Cristo quer. Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, ou seja, toda a massa incha. Aí tem um no meio, mas um vai contaminando o outro. E um vai sabendo, mas continua a mesma coisa, claro. É porque o pecado, irmão, ele não mata assim, ao vivo. Ele não mata na mesma hora. Ele conserva, né? Assim, nós precisamos entender, irmão, que o diabo, ele conserva os dele também, porque ele tem seus poderes, ele tem lá seus direitos também. Ou seja, não é que tenha direito, mas existe uma lei. Deus, ele não pode andar matando, porque o diabo só mata se Deus permitir. E com isso, a coisa vai ali, vai andando e vai contaminando os outros. Com isso, daqui a pouco toda a igreja está contaminada. Quando nós falamos aqui de Acã, um homem que contaminou Israel, quando roubou uma capa que não tinha valor nenhum. Às vezes contaminamos a nossa mente, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Nós expulsamos Jesus, nós perdemos a comunhão, nós perdemos a visão, o entendimento, a direção de Deus, a revelação da palavra, por uma coisa pequena. Não vai pensar que é grande. Mediante o teu conhecimento, não precisa ser muito grande. Você conhece, você sabe. Então,
Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Toda a massa cresce. Jogou um pouquinho ali, cresce. É isso, é aqui uma ilustração aqui, né? Paulo fazendo, mas você vai entender muito melhor quando lermos aqui os outros versículos. Então, irmão, ele diz nesse 6, não é boa a vossa jactância? Não sabeis o que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa. O que ele está dizendo? Os pão asmo, os pão sem fermento, com erva amarga e a carne assada de cordeiro. É isso que ele está dizendo. É a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Não usa fermento. Vamos sair do fermento velho. Vamos entrar no novo, que é o Cristo, a nossa Páscoa, o nosso pão asmo. Ele ainda vai falar aqui mais na frente. Mas é isso. Ele está explicando aqui, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí o que nós trazemos para nós? Ah, mas eu nunca nem comemorei Páscoa, não sei nem o que é isso aí. Tá certo você, mas você comemorou o carnaval, né? Mas você comemorou quadrilha, você comemorou nas festas juninas e sei lá. Você comemorou tanta coisa aí. Sai disso, sai desse fermento velho, vem para o novo, que é Cristo, que te conduz pelo caminho correto, te sai de coisa velha, tudo que era velho se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é o novo pão que nós temos que nos alimentar, o pão da vida, aquele que desceu do céu, que é Cristo, é a palavra de Deus. Então nós não podemos comer o pão dos fariseus, que Jesus ele falou, e sai do fermento dos fariseus. Então nós não podemos estar no fermento velho. O que é isso? No velho homem, né? Quando digo velho homem, na velha criatura. Nós não podemos estar nessa velha, precisamos estar no novo. O que é Cristo, aquele que morreu por nós, foi sacrificado por nós. É esse que nós temos que viver. Aí como é orientado pela sua palavra, buscando todo dia na sua palavra, e isso seremos alimentados. É isso, irmão. Então ele está dizendo isso aqui: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade com Deus. Sinceridade o que é, irmão? Você, poxa, errei, mas eu preciso ser sincero. Eu errei, mas eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso dizer para as pessoas
você acha Paulo nunca errou? Oh, quem não errou? Qual foi o homem que não errou? Agora, errou, mas se consertou. E não faça mais. Eu preciso sair dessas festas de pão, ou seja, dos fermentos velho. Essas festas que usavam o fermento velho, eu tenho que passar por novo. Festa em Jesus Cristo, irmão. Mas não é balada, papá. Porque tem coisa aí, irmão, festa aí que diz que é de Jesus, parece que já tem até cerveja gospel. Já tem até, sei lá, não vou nem falar, porque é tanta coisa aí gospel, que já tá o carimbó gospel, não sei o que gospel. Vai pra lá, irmão. Vamos parar com palhaçada, irmão. Vamos se agarrar com Jesus, o verdadeiro da Bíblia. Esse aqui que morreu, foi sacrificado por nós, é esse, né? Pelo que façamos festa, né? Não com o fermento velho. Está entendendo, irmão? Nós não podemos fazer festa com os pecados velhos, com a maneira que nós vivíamos em malícia, em erro e engano. Vou ler uma palavra aqui, que veio à mente aqui agora. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós era assim, irmão, mas não é para ser mais. Precisamos mudar, fazer festa, mas não com malícia, com maldade, né? Como diz aqui, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmo da Páscoa, exatamente o pão asmo, sem fermento, que era usado ali na Páscoa, que era o pão asmo, sem fermento, erva amarga e o cordeiro assado, né? Então, mas com o asmo, né? Os asmos da sinceridade e da verdade. O que é isso? Que está em Jesus. Sinceridade, simplicidade, santidade, verdade, tudo está nele. Bondade, misericórdia, longanimidade, não vou dizer salvação, vida, tudo está nesse aqui que nós devemos fazer festa. Nós temos que ver como é a festa, não é no carimbó da vovó. Não é. Então, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Por carta eu avisei vocês já. Não se associeis, ou seja, não crie sociedade, não ande junto com os que se prostituem. Como diz no Salmo 1 lá, né? Não ande no caminho dos, ou seja, no conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é esse aqui. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com o que? Com os que se prostituem. Já falei. Agora, versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os
devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas é claro, Paulo está dizendo, eu não estou dizendo com isso absolutamente, ele está dizendo, mas de maneira nenhuma. Eu estou falando para vocês, não se sair do meio dos idólatras, dos devassos deste mundo, dos ladrões deste mundo. Porque assim seria necessário vocês sair do mundo. Porque o mundo está cheio de sair. O mundo não está vendo aí, irmão? Precisam falar para você aqui como é que está o mundo. Aí não pode sair na rua com um celular na mão que o ladrão toma, mete a faca aí. Se não der, ele mete a faca mesmo. Por quê? Ele ainda vai ganhar um dinheirinho ainda, se ele fizer isso. Ele está tendo um trabalho, correndo o risco de pegar um tapa aí qualquer, ainda na rua, né, filmando celular. E se ele for para a cadeia, vai ganhar um dinheiro lá. Então a coisa, poxa, irmão, pelo amor de Deus, né? Então você está vendo como é que está o mundo. Então ele está dizendo, eu não estou falando para vocês sair, né, não se associar, ou seja, não andar no meio desse povo, não. Porque necessário era vocês sair do mundo, né? Agora, vê o versículo seguinte, vê aqui. Vou ler ele de novo porque é importantíssimo, 10. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizantes, ou bebarrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Quando ele diz comais é comer, nem ainda com esse se sente numa mesa para comer. Então ele está dizendo, eu estou falando para vocês, não aceitar, não ficar, não querer aceitar no meio de vós, você ficar misturado com esse que se diz ser irmão, porque assim está sujando vocês também, rapaz. Está misturando tudo, é uma cama. A coisa está complicada para vocês. Você não pode ficar misturado com esse povo, porque vai dar errado. É isso que ele está falando. Deus vai sair do meio de vós, largar vocês tudo, perder, vocês vão se perder na direção. Então, aqueles que se diz ser irmão, faz essas coisas, né? Mas agora escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Versículo 12 e 13 para nós finalizarmos. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgueis vós os que estão dentro? Se eu não julgar o que está aqui dentro, irmão, como é que eu vou julgar o que está de fora? Como é que eu vou dizer para ele? Paulo está dizendo nesse versículo 12 aqui, eu não posso pregar não. Como é que eu vou dizer, rapaz, tu está errado? Ele diz, e vocês? Mas agora de sem vergonha. Poxa, é isso ou não é que ele está falando aqui? Como é que eu vou julgar o que está de fora, se vocês não julgam o que está dentro? Ora, aí vai ficar tudo misturado. O que está lá fora, eu vou entrar para aí, eu estou mais limpo aqui.
Eu vou ficar aqui fora mesmo, tá melhor. Aí dentro tá uma nojeira. Irmão, pelo amor de Deus. Versículo 13, finalizando. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então ele está dizendo, Deus julga os que estão lá, que não querem a palavra de Deus, que não ouviram ainda. Um dia eles vão ouvir ou não vão, é problema dele com Deus. Vai para lá, estamos pregando a palavra, estamos fazendo. Agora o que está dentro, tira esse iníquo, tira esse errado daí. É isso que ele está falando. Então vamos orar, irmão. Finalizou aqui o nosso tempo. Mas é assim. Precisamos pregar a verdade, falar. Pessoa quer arrependimento? Quer ficar no meio de nós? Não quero. Está arrependido? Estou demais. Ó, igreja, está arrependido. Ele quer o perdão. Vocês perdoam? Na hora. Jesus perdoa esse cabra. Está tudo certo. Agora, não, eu quero continuar fazendo. Eu sou malucão. Diferente, eu sou diferente. Expulsa esse cabra, irmão. E ele pode ficar lá dentro, mas não como membro. Ou ele pode continuar, não, fica aí, a igreja não é minha, isso aqui é uma casa para entrar todo mundo. Agora, você não faz parte dos membros da igreja. Olha, fulano está disciplinado. Pronto. É assim, irmão. Tira esse negócio aí. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, Senhor da glória. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Não foi minha, é tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui nesta televisão, falando mais uma vez para todas essas pessoas que nos assistem nesse momento. Deus abençoa cada um. Meu Deus, o desejo do nosso coração, que eles venham conhecer a tua palavra, saber, meu Deus, que aqui está a salvação. Meu Deus, ele não vai achar em outro lugar, não tem como ele achar orientação, não tem como ele achar o caminho correto, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, ninguém vai à salvação, ninguém vai à vida senão por Ti. Meu Deus do céu, por isso estamos pregando a Tua palavra, o Senhor é a palavra. O Senhor um dia se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus querido, buscamos em Ti, Senhor, essa orientação, esse poder, essa unção e essa graça que nos abrange, nos dá, Senhor, a força para suportar, meu Deus, o dia a dia, as lutas do dia a dia. Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Ajuda todos eles, meu Deus, aquele que não tem conhecimento de Ti, meu Deus, se revela para ele, que ele venha conhecer verdadeiramente que o Senhor é o Santo que nos dá a vida. Pai querido, abençoa, meu Pai, cada um, Senhor. Eu te peço, meu Senhor, e eu uso o Teu nome a favor deles. O nome do Senhor Jesus Cristo, é esse nome que é acima de todos os nomes. Esse nome que todos os demônios, os anjos e os homens se dobrarão diante dele. É esse nome que eu uso a favor dessas pessoas. E eu digo aos demônios, eu digo a esse espírito mau que tem criado essa situação na vida dessa pessoa, seja de enfermidade, de confusão, seja o que for, de depressão, de dores, eu digo a esse demônio, em nome de Jesus, solta a vida dessa pessoa, larga a vida dela. É uma ordem, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus Cristo, solta a vida dela para nunca mais voltar, e a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, fique com essa palavra, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.